A gente tem uma manifestação que foi feita agora há pouco, professor, e a gente vai comentar daqui a pouquinho, de Gabriel Boric, o ex-presidente do Chile, atual presidente, porque ainda não houve a posse do novo presidente. Ele condenou o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. A gente vai ler ao vivo. Como governo do Chile, expressamos nossa preocupação e condenação às ações militares dos Estados Unidos na Venezuela e apelamos por uma resolução pacífica da grave crise que afeta o país. O Chile reafirma seu compromisso com os princípios fundamentais do direito internacional, como a proibição do uso da força, a não intervenção, a solução pacífica de controvérsias internacionais e a integridade territorial dos Estados. Boric finalizou dizendo que a crise venezuelana deve ser resolvida por meio do diálogo e do apoio ao multilateralismo, e não por meio da violência ou da interferência estrangeira. Professor, o tom adotado por Boric é parecido com o tom adotado por Lula e por outras lideranças da América do Sul, mais afinadas com a centro-esquerda, diferentemente de Javier Milei, que comemorou. Como a gente pode interpretar essas manifestações? A gente pode dizer que hoje são vocês, amanhã pode ser nós? Mais ou menos isso? Eu acho que tem a ver justamente com esse cenário de incertezas que se coloca para a América do Sul. É importante a gente relembrar que é a primeira vez que o território sul-americano passa, né, por uma intervenção direta, por um ataque militar dos Estados Unidos, em mais de 200 anos de relação desses países, né? Historicamente, os Estados Unidos sempre intervinham na América Central, no Caribe. A América do Sul conseguiu se blindar, de certa forma, de ataques diretos, embora a gente saiba da influência que os Estados Unidos tiveram em vários processos políticos ao longo da história da América do Sul. Essa fronteira ela foi cruzada hoje, e ela certamente acende o alerta, principalmente nesses países que ainda estão sendo governados pela esquerda. É importante recordar também que em 2025 houve uma mudança política por meio das eleições, tanto no Chile como na Bolívia, né, que estão agora, né, no caso da Bolívia, já governada por um presidente de direita. O Chile vai assumir um presidente de direita também. Então, são alertas que têm a ver com a política, com essas diferentes visões sobre a posição que essas potências podem vir a ter na região. Então, governos de esquerda, de centro-esquerda, tendem a ser mais críticos, até por conta dos exemplos históricos que aconteceram na nossa região, dessa presença da influência norte-americana na política. Mas tirando o tema da polarização, que é óbvio que ele permeia os debates no Brasil, né, sobre o que está acontecendo agora na Venezuela, mas vamos tentar fazer um exercício aqui. Se fosse um governo autoritário de direita que tivesse sido tirado do poder pelos Estados Unidos, isso primeiro certamente levaria a posições diferentes, principalmente dos governos de direita da região, que poderiam se sentir eventualmente ameaçados, embora pouco provável, né, esse cenário, porque boa parte desses governos tem uma aliança importante com os Estados Unidos. Mas o que eu quero refletir é o seguinte ponto: nós estamos caminhando, do ponto de vista internacional, para um momento em que o direito internacional, as regras que foram coletivamente pensadas ao longo de pelo menos 80 anos, para a gente pegar o ponto da ONU, né, da criação das Nações Unidas, estão sendo abandonadas, né? Por exemplo, na nota do Gabriel Boric, ele fala sobre o multilateralismo. O multilateralismo é exatamente isso, né? São os diferentes estados que, governados por diferentes grupos, entendem que tem que haver um mínimo consenso para que haja uma convivência pacífica entre os estados. Então, essas normativas, essas leis internacionais, elas foram violadas sistematicamente, seja nesse episódio da Venezuela, seja em outros episódios em que unilateralmente grandes potências militares e nucleares avançam rumo aos seus interesses, muitas vezes atropelando as soberanias territoriais de outros estados. Então, analisando sobre esse aspecto, de fato, faz sentido essa preocupação dos líderes para além da questão política e ideológica. Quer dizer, a gente está caminhando para um mundo em que a ordem internacional que foi desenhada depois de um grande conflito, portanto, de um grande trauma, que foi a Segunda Guerra Mundial, está em franco declínio, e não se sabe ao certo o que vai vir disso. Se a gente está caminhando para um mundo em que quem tem mais força
né? Quem fala mais alto consegue defender os seus interesses e quem não tem força fica completamente vulnerável e à mercê desses interesses. Então, eu acho que esse é o ponto que chama muita atenção nas declarações, não só do Chile, mas também do Brasil, né? O Brasil falou sobre a questão da violação da soberania territorial venezuelana. A própria nota do Brasil não mencionou Nicolás Maduro, porque eu acho que é isso que é o importante de ser ressaltado. Não se trata de defender a permanência ou não de Nicolás Maduro no poder, mas sim do que isso representa em termos mais gerais, principalmente por conta da justificativa que foi utilizada por Donald Trump para essa intervenção. Oficialmente, essa intervenção ela está acontecendo pela ligação ou suposta ligação de Nicolás Maduro com o narcotráfico. A verdade é que todos os países da América Latina são permeados por esse fenômeno, que é um crime transnacional, que não respeita a fronteira, e que, ao mesmo tempo, ele se embrenha no poder político, ele também é um poder econômico relevante em todos os países. O que eu quero dizer com isso? É que se a Venezuela já foi violada, não há nada que impeça que os Estados Unidos possa perseguir outros alvos aqui na região com essa mesma justificativa. Afinal de contas, o direito internacional foi amplamente desrespeitado, né? Então, se não há respeito às normas, a gente entra num cenário de grande imprevisibilidade.